contando. Muito. Segue Eu logo. estava contando, na verdade, a gente não tem 6 alunos. A gente tem 5 alunos, 6 dá com a professora. 6 comigo, é verdade. É isso aí. Fala, Letícia Borges. Antes eu tava aqui dentro, no meu quarto, assistindo vídeo, daí tava assim, não tava um vento nenhum. Daí eu vi assim um pum, pum, eu vi que as toalhas estavam se mexendo um monte no varal. É isso mesmo. Mas A previsão, não sei se alguém escutou hoje, ao meio-dia, que amanhã vai ser muito quente. 40 graus. Então, ó, amanhã vocês bebam bastante água para se hidratar, né? Porque quando está muito quente, a gente tem que beber bastante água. Eu adoro o calor. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aulinha, então, porque daí, se nós tivermos um tempinho no final, a gente pode realizar algum tipo de brincadeira, né? Então, Letícia Borges, pode falar. Ó, hoje, peraí, gente. Hoje nós estamos na nossa sala e nós temos uma intrusa de novo. Olha lá. Intrusa! 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 Vocês já viram que de vez em quando eu tô dando um oi pra vocês, né? É para matar a saudade, né, tia Jane? Beijo. Boa aula. A tia Jane. A Jane, ela é doidinha, sabe por quê? Porque ela é irmã da tia Neide. Eu acho... Emanuel, a tia Neide quer falar uma coisa para você. Hoje, a tia Cacá, quase que ela ligou para sua mamãe. Sabe por quê? Porque ela precisava gravar um vídeo para os alunos dela com animais domésticos, animais de estimação domésticos, que são aqueles animaizinhos que a gente pode criar na nossa casa. Daí ela gravou um vídeo com a Clô, que é a cachorrinha dela. Ela gravou um vídeo com a Kira, que é a gatinha da tia Neide. Daí ela assim, ó, ai, se eu soubesse, se alguém tivesse um coelhinho. Deu assim para ela, o Emanuel tem. E dela assim, ó, ai, que vergonha, eu não vou lá no Emanuel. Ai, vou ou não vou? Ela ficou indecisa. Vou ou não vou? Daí depois ela assim, ó, ah, não vou não, eu tenho vergonha. Eu disse para ela, vai lá no Emanuel, 2 minutinhos só. Ela ia pegar o teu coelhinho no colo para gravar, para mostrar para os aluninhos pequenos dela. Mas daí eu ia junto, né? Sim, ela ia gravar ali na parede da sua casa mesmo. Era só para mostrar o teu coelhinho para os amiguinhos que são... Pra vir. Eu vou dizer para ela, quando a tia Neide terminar a nossa live, eu vou dizer para ela, tia Cacá, se você quiser ir, você pode ir. Mas será que ela pode ir? Sim. Ah, então tá, vou dizer para ela, tá? Se Bom, não... se não tiver no carro, aí tudo bem. Se ela não editou o vídeo dela ainda, a tia Neide vai dizer para ela ir, tá? Daí eu disse assim para ela, ah, a Kira vai participar de um vídeo, então eu vou cobrar cachê, vou querer um dinheirinho pela participação da Kira. A Kira tá ficando famosa e assim o teu coelhinho também. Mas era só brincadeirinha, era só para ficar brincando com a tia Cacá. Fala, Carol, fala, Letícia Borges. Eu prefiro calor, sabe por quê? Porque daí é só botar 1000 gelos em uma bacia, daí entrar dentro. Meu Deus, vai. Ah, mas daí eu acho que você vai congelar. 1000 gelos você vai congelar. Ou se o calor for muito... Se 100 graus de calor. Se o calor for muito, o gelo vai derreter muito rápido. Né? Mas daí vai ficar aquela aguinha geladinha. Ô, tia, e também inverno, porque não dá para botar por 1460 horas, vai ficar bem quente. Precisar, já cobertou, hein? Joia, meus amores, vamos iniciar então lá com o livro de história. Ó, deixa a tia Neide dar um recadinho. A tia Neide gosta muito de ver as fotos de vocês, mas não há necessidade mais de bater a foto realizando a prova, tá?
Se quiser, pode até bater e postar no grupo, mas não é algo obrigatório, tá bom? É que a tia Neide percebeu que eu acho que a mãe da Mabel está achando que tem que bater todos os dias, mas não há necessidade. Aquelas fotos que vocês mandaram para a tia Neide na segunda-feira ficaram ótimas e a tia Fernanda, a tia Fefe, já está editando um videozinho para colocar as fotos de vocês lá no Instagram do Pingo, tá? E no Facebook. Ok? Oi, tia. Oi. A minha mãe, ela também vai mandar. Mandar o quê? A foto? Na verdade, ela não vai mandar. Ah, tá. Entendeu? Eu ia dizer, porque segunda-feira você mandou uma bem sorridente, bem bonito. Obrigada. Todos vocês ficaram lindos nas fotos. E daí eu ainda disse assim para a tia Jane e para a tia Fefe, ó, olha como a minha turma é danada. A maioria deles já tinham realizado a prova. Vocês se lembram que alguém perguntou para mim assim na nossa aula, tia, pode fazer de conta que está fazendo a prova? Daí eu disse, pode. E todos vocês que já tinham feito a prova, encenaram direitinho, né? Fazendo de conta que estavam fazendo a prova. Eu ainda estava fazendo. Tia Neide achou lindos. Muito bem. Nossa, Então, a tia vamos... voz desligou, não tem nenhuma cor. Então, agora vamos, ó. Livro de História, página 41. Lá na página 41, a gente trabalhou com o tema Escolas de hoje e de antigamente. Vocês lembram? Que a gente conversou de como eram as escolas antigamente, que vocês tiveram que perguntar para uma pessoa mais velha, né? Realizaram uma atividade que tinham que fazer uma entrevista com uma pessoa de como era a escola na época dela. Aqui na página 41, nós temos 3 imagens de 3 tipos de escola. Todas são escolas. Mas por que está essas 3 fotos ali? Para mostrar para vocês que as escolas não são todas iguais. São todas escolas, mas não são todas iguais. Ó. Olhando essas 3 fotos, vocês já podem observar como uma escola é diferente da outra, né? Tia, que página que é? Página 41, livro de história. Ali diz assim, ó, as escolas não são todas iguais. Umas são grandes, com várias salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, entre outros espaços. Outras escolas são menores, com poucas salas e com poucos alunos. Umas escolas são particulares e outras escolas são públicas. A gente também conversou sobre essa diferença, né? Das escolas particulares, onde o responsável de vocês precisa realizar o pagamento mensalmente, que é por mês de uma mensalidade, para que vocês possam estudar aqui na escola. E as escolas públicas, que são aquelas mantidas pelo governo, né? Pelo Estado, que são para crianças com baixa renda financeira, né? Que não têm condições de pagar uma escola particular, elas acabam indo para escolas públicas. Acabam indo, não, são obrigadas, né? Porque todo mundo precisa e tem o direito de estudar. A nossa escola, será que ela é uma escola grande, com muitas salas, com biblioteca, ou ela é uma escola menor, com poucas salas e poucos alunos? Quem sabe me dizer? A primeira alternativa. Será que a nossa... Emanuel, escuta, a primeira alternativa é com muitas salas, com laboratórios, auditórios. Então, ó, a nossa, vamos dizer que ela não é nem grande e nem pequena. Ela é entre a grande e entre a pequena. É uma média, isso mesmo. Quando não é grande e não é pequena,
que ela fica no meio das duas, a gente diz que ela é média, né? Então, ela não é nem muito grande e nem muito pequena. Mas a nossa escola, ela é particular ou ela é pública? Particular. Particular, muito bem. Virando a página do livro para a página 42. Ali naquela página 42, diz assim: antigamente poucas pessoas iam à escola. Muitas crianças aprendiam em casa com os adultos, com algum adulto da família. Havia famílias que contratavam professoras para ensinar as crianças em casa. Mas isso acontecia quando a família tinha uma situação financeira, quer dizer, dinheiro, mais elevada, que poderia pagar uma professora para ensinar os seus filhos em casa. As outras famílias, os próprios adultos da família que ensinavam as crianças. Depois, os primeiros colégios e escolas no Brasil eram dirigidos por padres jesuítas. Então, quem cuidava, vamos dizer assim, das primeiras escolas e colégios no Brasil eram os padres jesuítas. Eu sei que ordem que é. Focados na catequização e frequentados só por meninos. Então, as primeiras escolas e colégios no Brasil, eles eram dirigidos pelos padres jesuítas e apenas os meninos podiam ir à escola. Os alunos que Se as meninas não podiam, então tchau, meninas. Só mas isso era antigamente. Hoje todo mundo pode. Não. Então, ó, É. com o passar do tempo, algumas meninas começaram a frequentar a escola. Só que quando lá, que só os meninos frequentavam as escolas, eles recebiam muitas ordens dos professores. E quando eles desobedecessem às ordens, quando eles desobedeciam às ordens dos professores, eles eram colocados de castigo. A minha mãe diz que às vezes a professora botava ela atrás da porta, de joelho, cheirando a parede, sabia? Olha o tipo de castigo que era feito naquela época. A minha mãe diz que... Eu digo para minha mãe, olha mãe, você devia ser muito sapequinha na escola, né? Porque lembra aquela história lá, que ela botou um monte de roupa porque ela ia apanhar, que ela não fez atividade? E depois ela disse para a gente que ela ficava, a professora botava ela atrás da porta de castigo, cheirando a parede. Daí eu disse para ela, que cheiro que tinha a parede? Ela assim, sei lá, não tinha cheiro nenhum. Ela assim para mim. Eu disse para ela, ainda bem que a parede não era fedida, né? Mas antigamente, isso quer dizer há 70 anos atrás, que foi quando a minha mãe frequentava a escola. Faz muito tempo atrás. E acontecia isso, tá? Então, com o passar do tempo, as meninas começaram a frequentar as escolas. A maior parte ficava em casa, aprendendo a realizar as tarefas domésticas. Muitas meninas, quando começou a ser permitido a entrada delas nos colégios, algumas não queriam ir. Então, elas ficavam aprendendo em casa e principalmente as tarefas domésticas, que é o quê? Cuidar da casa, fazer comida, cuidar dos filhos. Elas aprendiam isso com a própria mãe delas. E aquelas que desejavam ser freiras iam para os internatos religiosos, onde lá elas podiam estudar também. Depois,
Com a extinção das escolas dos jesuítas, houve uma nova modelagem para o ensino brasileiro. Foram criadas as escolas públicas por volta de 1830. Então, quando que foi criada as escolas públicas? Foi criada por volta de 1830 e começaram a aceitar as meninas também em escolas públicas. O modo de ensinar também mudou e os professores passaram a tratar as crianças com mais atenção, até o modo do castigo, né? Hoje, quando a tia Neide dizia para vocês, se não obedecer, não vai ter o tempo do brinquedo. Não é assim que a tia Neide falava? Já é uma forma de... A gente não usa o termo castigo hoje em dia, mas já é uma forma de fazer com que a criança obedeça e preste atenção durante a semana, para que na sexta-feira ela possa ter o momento dela do brinquedo, né? Depois, virando o livro para a página 43... 43, nós temos duas imagens de uma escola de 1920 e uma escola em 2008. Tá? Então, olha os uniformes de antigamente e os uniformes atuais de 2008. A nossa escola, os alunos e os professores usam uniforme. O uniforme nosso, aqui do Pingunuí, ele é mais parecido com a escola de antigamente ou com a escola atual? Atual, né? O nosso uniforme é bem parecido com esse da escola atual. Só muda as cores, né? Tem um símbolo. E os professores, vocês também... Não sei se alguém lembra, mas todas as professoras usam uniforme. Nós, professoras, temos camisetas de cores diferentes. Nós tínhamos a preta e nós tínhamos a branca. Agora, no último ano que a gente estava aqui na escola, que foi o início desse ano. Nós tínhamos... Vocês ainda têm? Oi? Vocês ainda têm? Claro, olha aqui, ó. Você disse que vocês tinham, né? Não, quando a gente vinha aqui para a escola, na época que que vocês estavam aqui, a gente tinha o quê? Cada dia da semana nós tínhamos determinado uma cor de camiseta. Mas a professora não é obrigada a usar uniforme. Somos, sim. Assim como vocês são cobrados para seguir a regra do uniforme, nós, professoras, também somos. A gente precisa seguir a regra do uso do uniforme, igual vocês. Depois, lá na página 44 e a página 45, foi atividades que a gente realizou. Na página 54, agora vocês vão andar um pouquinho com as folhas do livro e nós vamos lá para a página 54. A página 54, a gente trabalhou com profissões no espaço rural e no espaço urbano. Aquelas profissões que existiam antigamente, aquelas que existem hoje e que não existiam antigamente. Aqui na página 54 diz assim: algumas pessoas que trabalham no espaço rural se dedicam a plantar e colher alimentos e a criar animais. Os agricultores ou lavradores, os boiadeiros e os criadores de gado são exemplos de profissionais do campo, da área rural. No espaço urbano, são desenvolvidas atividades relacionadas à saúde, comércio, indústria, educação, entre outros.
Mas como assim, tia Neide? Entre outros. Nós temos vários tipos de profissões aqui na área urbana, né? A gente tem o frentista, que são aquelas pessoas que trabalham em postos de gasolina, que quando o papai ou a mamãe precisam abastecer o carro, eles vão lá na bomba de gasolina e abastecem o carro da mamãe e do papai. Nós temos os garis, que são aqueles que limpam as estradas, né? As cidades. Nós temos, deixa eu ver, motoristas de ônibus, de caminhão, de táxi, de Uber. Nós temos muitas profissões na área urbana, né? Todos os profissionais são importantes. Isso a tia Neide já trabalhou com vocês. Não importa se eu sou advogada, ou se eu sou juíza, ou se eu sou professora, ou se eu sou faxineira. Todas as profissões são importantes, porque uma profissão depende da outra. A faxineira, se não existisse a profissão de faxineira, aquela família que não tem tempo de limpar a sua casa, como é que é fazer? Né? Hoje tem a profissão de faxineira. Você contrata uma faxineira, ela vem e limpa a sua casa ou seu apartamento, assim como a tia Josi tem aqui na escola. A tia Josi tem aqui na escola uma faxineira que vem todo final de período de aula, sempre no final da manhã e no final do dia. Vocês até conhecem ela, a tia Leia, vocês lembram? Sim. Pois é. Tia Neide, Oi? não só quando o papai e a mamãe não trabalham e não conseguem limpar, também os idosos que não conseguem mais se agachar para limpar aquele canto. Isso mesmo. Então, olha como a profissão de faxineira é importante. Como será que a gente ia fazer, né? A gente ia ter que dar conta de fazer tudo, mas muitas vezes não dá tempo da gente fazer. Então, onde a gente contrata uma faxineira ou um faxineiro para realizar essa atividade para a gente. Oi? Duas coisas. A aula falta 8 minutos e também a profissão de babá, que é de bebê, porque a mamãe tinha que fazer tudo, não poderia cuidar. Se não tivesse a profissão de babá, ela teria que cuidar E muitas mamães, elas contratam babá porque elas também trabalham fora e precisam deixar os seus filhinhos, os seus bebês, né? E como é que ia ser? Como é que ia ser se não existisse professora? Quem é que ia ensinar, né? Ah, mas o meu papai e a minha mamãe hoje estão em casa e estão me ensinando? Joia! Olha como a pandemia, a gente diz que a pandemia está ruim, é um momento muito chato, mas olha como a pandemia trouxe coisas boas para a gente. Nós estamos com o papai e com a mamãe mais próximos da gente, ajudando nas tarefas da escola, passando mais tempo em casa com a gente. Muitas crianças, antes da pandemia, elas acabavam vendo o papai ou a mamãe apenas à noite, antes de dormir. Por quê? Porque o papai e a mamãe saíam muito cedo para ir trabalhar, a criança ficava dormindo. O papai e a mamãe voltavam para casa do trabalho só à noite. E só à noite que a mamãe e o papai tinham contato com a criança. E agora, com essa onda de pandemia, muitas pessoas que tinham essa rotina de vida começaram a ter os seus trabalhos reduzidos na carga horária e muitas vezes o seu trabalho passou para casa. Eles estão realizando o trabalho deles da própria casa deles, onde faz com que eles possam estar mais tempo com o seu filho ou com a sua filha. Olha que coisa boa. Fala, Letícia Borges. A minha tia é a babá minha e do Pedro. Ela fica até a noite aqui.
Olha só que legal, né? E que privilégio você ter uma tia que faça esse tipo de atividade para vocês, né? Que ela tem essa profissão. Muito bem. Fala, Alisson. Não deu para ouvir, meu amor. Tu tem que falar mais perto da câmera. Você sabia que o meu pai é trabalhador? Olha, que legal, hein? Eu já sabia. Eu sei que o papai e a mamãe de cada um de vocês aqui. Mesmo aquela mamãe... Candidatos e meu pai tem candidatos e ele escolhe só 3 candidatos e deu. Se eu escolher... E se algum dos amigos dele... Só falta 4 minutos para nossa aula acabar. Então, tchau. Poxa, a cabeça dela até foi pela plateia. Olha, muito bem, Alisson. Olha só, mesmo aquela mamãe que não sai todos os dias para trabalhar fora de casa, ela tem uma profissão, a profissão do lar, porque ela trabalha muito em casa, mantendo a casa limpa, cuidando dos filhos, fazendo comidinha, né? Eu digo que às vezes é mais trabalhoso do que se ela saísse todos os dias para trabalhar fora, porque cuidar de uma casa não é fácil, hein? Limpar a casa, cuidar dos filhos, aqueles filhos que ficam a todo momento assim, ó, mãe, tô com fome, mãe, não tem nada para fazer, mãe, quero brincar, mãe, tô com fome, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. Ah, tem um monte de criança que faz isso, né? Ah, eu sei, porque eu já fui criança e eu já tive uma criança dentro da minha casa também. Eu dizia assim para o meu filho, se cada vez que você chamasse mãe, eu ganhasse R$1, eu ia ficar rica durante o dia, porque era todo momento, mãe, mãe, mãe. Quem é que nunca fez isso com a mamãe, hein? Hã? Eu nunca fiz. Ó, então, virando o livro para a página 55, nós temos ali algumas atividades de antigamente, que era o acendedor de lampião nas ruas, que a gente já conversou, né? Que como não tinha energia elétrica, um determinado horário, no fim da tarde, quando começava a escurecer, o acendedor de lampião, ele acendia os lampiões para iluminar as ruas. Todos os lampiões da cidade? Sim. Depois, o aguadeiro, aquele que se encarregava em buscar água para as pessoas que não tinham água e precisavam. Essas duas são funções de antigamente, mas nós temos também profissões atuais, que não tinha antigamente. Nós temos ali o engenheiro hospitalar, nós temos o coaching. Agora eu sei falar, porque o Emanuel me ensinou. Lembra, Emanuel? Que a Tia Neide pediu para você perguntar para sua mamãe como é que se falava, como é que se pronunciava essa palavra em inglês, que é coaching. Coaching. Lembra? Coaching, tia, coaching. Deixa. Depois nós temos os desenvolvedores de software. Olha quantas funções que não existiam antigamente e que agora já existe, né? Então, olha só. Ali embaixo diz assim, o comércio é uma atividade tanto antiga como atual. Antigamente existia comércio e agora existe também. Quando se fala em comércio, a gente está se referindo a lojas de roupa, de sapato, açougue, farmácia, supermercados, tá? Isso tudo a gente se refere como comércio. Quem trabalha com essa atividade é chamado de comerciante.
Quem trabalha com a atividade do comércio é chamado de comerciante, que é o dono do comércio. Quem trabalha de funcionário para o comerciante é chamado de comerciário. Então, o dono do comércio é comerciante. O funcionário é chamado de comerciário, tá? Meus amores, falta menos de 1 minuto. Na próxima aulinha, a tia Neide vai falar sobre o Dia do Soldado e o Dia da Independência. E a tia Neide vai ler todas as questões da prova, explicando uma de cada vez para vocês, ok? Ok. Então, aproveitem para ir no banheiro, beber uma aguinha.